Olá, boa tarde, pessoal. Estamos de novo retornando ao período de estudos, né? Até porque sábado passado eu ainda não estava completamente recuperado, com um pouco de tosse, né? Então eu começava a falar com 5, 10 minutos, tanto é que na aula retrasada eu tive alguma dificuldade para terminar, e como forçava muito o pulmão, eu começava a tossir. Fica até desagradável, porque às vezes você está desenvolvendo o assunto, está no meio do raciocínio, começa a tossir e aí a gente acaba cortando a linha de raciocínio. Mas o interessante é que eu vi no grupo, né, que alguém perguntou se não ia ter a aula por conta do jogo. Depois que eu me toquei, que era a decisão do Campeonato Paulista, né? Como meu Palmeiras ganhou, eu estou feliz, tá certo? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar a respeito da metempsicose, né? Que para muitos, até o nome, inclusive um dos frequentadores do curso, lá no Magdala, me foge o nome agora, me perguntou hoje, né, se ia ter e tal, e se ia ter o estudo, eu disse qual era o tema, ele falou assim, que isso até parece um palavrão, no sentido de difícil de se falar. E quando a gente fala de metempsicose, invariavelmente a gente não associa esse termo, mas depois que você ouve, né, ouvir, você associa ao assunto. E a metempsicose, a gente, quando ouve, a gente pergunta, mas o que é isso? Por que metempsicose? Que nome esquisito é esse? Eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez, quando cheguei na doutrina espírita, e num curso do Carlos eu ouvi essa colocação, eu achei até também meio esquisito. Mas, invariavelmente, às vezes, mesmo que por brincadeira, eu não digo por ignorância, né, mas por falta de conhecimento espírita, muitas vezes a gente brinca, né, dizendo, olha, quando desencarnar, se eu reencarnar, eu quero reencarnar como um passarinho para viver livre, né? Quero reencarnar como um cachorrinho de madame para viver sempre cheiroso e no colo, né? Então, nós precisamos entender o que é a metempsicose, tá? Porque na teoria das reencarnações há muitas dúvidas com relação a isso, principalmente em algumas religiões, em alguns segmentos filosóficos até, com relação a isso, ao processo reencarnatório. O espírito, quando ele vai reencarnar, quando ele organiza o seu processo reencarnatório, se ele tem opções de vir desta forma ou daquela forma. Então, a metempsicose fala dentro desta linha que nós vamos hoje estudarmos juntos um pouco. Tá? A metempsicose, o que é isso? Né? Segundo o dicionário, e do cunho religioso, o dicionário nos diz que é um movimento cíclico por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Ou seja, é o processo reencarnatório. Mas, segundo esse dicionário, que é o dicionário eletrônico, ele diz que pode-se voltar animando um corpo vegetal, animal ou humano. Né? Isto segundo o dicionário. E aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Se nós pegarmos esta opinião, esta definição do dicionário no sentido religioso e trazermos para a doutrina espírita, a gente vê que é completamente, eu diria, até absurdo, né? Ou seja, de nós reencarnarmos animando um corpo de uma planta, por exemplo, o corpo de um cavalo, por exemplo, né? Então, nós vamos, dentro do desenrolar do assunto, a gente vai entender como é que funciona esse processo.
tanto do reencarnatório, quanto no que diz respeito à metempsicose, ou seja, na evolução do espírito. Por extensão filosófica, segundo Pitágoras e Platão, né, a doutrina que professa essa crença está difundida pelo misticismo especulativo do orfismo e pitagorismo e adotado por correntes filosóficas como o empedoclismo, platonismo e o neoplatismo. Neoplatonismo, que é de Platão. Então, isso pela extensão filosófica. E se nós observarmos, e não vamos entrar aqui nessa extensão filosófica, senão nós vamos fazer muita confusão. A gente vai acabar mergulhando num outro caminho que não vai nos trazer tanto esclarecimento. Então, nós vamos ficar no âmbito espírita, correto? Para que a gente possa ter, de acordo com o ensinamento dos espíritos, a definição do que é exatamente o processo reencarnatório. Concepções semelhantes encontram-se em religiões orientais como o budismo ou o hinduísmo. Ou seja, tanto o budismo quanto o hinduísmo, e principalmente o hinduísmo, né, tem essa crença da metempsicose, ou seja, dos seus ancestrais que desencarnam e reencarnam em corpo de animais, ou como plantas, ou coisa nesse sentido. Principalmente o hinduísmo. E na Índia isso é muito forte. Hoje nós vamos descobrir, por exemplo, por que a Índia ela idolatra, né, os animais, especificamente a vaca. Tá? Então, tanto no budismo quanto no hinduísmo, a teoria da metempsicose ela é aceita e até com credibilidade. Perfeito? Isto segundo o dicionário, ou seja, no sentido religioso e no sentido filosófico. Mas nós temos que observar algumas coisas para nós entendermos melhor o processo. O termo é encontrado em Pitágoras e Platão, por isso, lá do platonismo. Acredita-se que Pitágoras aprendeu seu significado com os egípcios, que, por sua vez, aprenderam com os indianos, né? Ou seja, lá na religião hindu. E Pitágoras foi buscar essas informações quando Pitágoras começa a estudar a preservação da alma além do corpo. Ele vai buscar em vários centros, em várias religiões, o significado. E se depara, então, com os indianos com este pensamento. E Pitágoras, quando pega esse significado com os egípcios, principalmente, ele começa também a indagar. Ora, como pode? De que forma pode? Ou seja, alguém que, de repente, um cientista, um alto QI, inteligência e conhecimento, né? Como poderia, de repente, esse indivíduo ter por seus ancestrais, por seus descendentes, a crença de que ele voltaria reencarnado num macaco, por exemplo. Tá? Então, Pitágoras e Platão, eles fazem muito esse questionamento, muito mais Platão do que necessariamente Pitágoras. E a problemática, né, desse raciocínio é a divergência entre as crenças, ou seja, o hinduísmo e o budismo, tendo essa direção de pensamento, ela começa a se debater com uma série de situações e condições, principalmente com o catolicismo, com o protestantismo, em que, se por um lado a metempsicose nos dá certeza da reencarnação, independente se eles acreditam que seja reencarnado num animal, seja reencarnado num vegetal, independente de ser isto, eles têm a certeza da reencarnação. Tá? Talvez o que lhes faltava naquela ocasião, eu penso que com o passar do tempo, conforme nós formos evoluindo, conforme a humanidade vai evoluindo, os próprios hindus, o próprio hinduísmo, vai começar a aceitar o processo do que o espírito, a tendência dele é somente evoluir. Então, essa divergência com relação a esse raciocínio, ele se dá exatamente em cima disso.
Porque se nós pegarmos o cristianismo, ele prega uma condição, uma situação do espírito após o desencarne, ou seja, que ele vai para o paraíso, que ele vai para junto do Pai, que vai, né, passando pelo purgatório, e depois ele vai para o céu, aquela coisa toda. Então, eles começaram a perceber essa divergência. E os indianos e Platão, eles não acreditavam na metempsicose. Eles não acreditavam, utilizavam o termo na ausência de outro sinônimo como de reencarnação. Olha só. Eles não acreditavam necessariamente, os indianos, e não estamos falando de hinduísmo, estamos falando de indianos. A religião hindu sim. Tá? Então, por isso que eu disse que Platão questionou bem mais. Eles não acreditavam na metempsicose em si, mas eles utilizavam esse termo, metempsicose, como sinônimo de reencarnação. Tá? A ausência de outro como sinônimo de reencarnação. Por isso que eu disse anteriormente. Eles sabiam que o espírito voltaria. Como esse espírito volta? De que forma ele volta? Ele volta em forma de animal? Volta em forma de gente? Volta em forma de vegetal? Já os egípcios, sim, esses acreditavam. E como ela é descrita aqui, que nós vamos dar uma olhada. Tá? Os egípcios, tanto é que nos embalsamentos, né? O Henrique talvez possa falar um pouco de embalsamento, nesse sentido, eles preservavam os corpos, porque se pudesse voltar, eles voltariam no mesmo corpo. Então, por isso as esquifes, por isso todos os sarcófagos, muitos deles imaginavam que preservando o corpo, quando o espírito tivesse vontade, ele fosse permitido, ele voltaria naquele mesmo corpo, que seria, no caso, a ressurreição, e não a reencarnação. Tá? Mas, como eles tinham esta crença, se nós observarmos os egípcios, eles só faziam o embalsamento das classes mais privilegiadas, vamos assim dizer, financeiramente, porque aqueles que eram mais simples, uma casta mais inferior, e aqueles eles jogavam nas valas ou coisa que o valha, lamentavelmente. Somente os reis, aqueles homens com mais destaques é que tinham esse embalsamamento, ou seja, seus corpos eram preservados através de um processo todo particular deles, para que quando o espírito voltasse, estivesse então à sua disposição. Tendo o termo, né, grego, há polêmica quanto ao seu significado, e sabemos disso. Dessa maneira, sendo o termo grego, há polêmica quanto ao seu significado. E aqui eu vejo o seguinte, não é o significado em si, mas o processo, de como ele se desenvolve. Porque nós podemos ter um processo aqui, e darmos a ele um nome, e termos o mesmo processo em uma outra parte do mundo com outro nome. Isso a denominação é o que menos importa. O que importa, de fato, é o processo em si. Tá? É o processo em si. E aí, para nós conhecermos um pouquinho da origem da metempsicose, dessa crença, do porquê eles vieram trazendo esse pensamento, nós vamos voltar um pouquinho lá atrás. Né? Ou seja, a metempsicose, do grego, meta, além de, psique, alma, ou seja, além da alma. Tá? Além da alma, psique alma. Então, além da alma, é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para outro, seja esse do mesmo tipo de ser vivo ou não. Por isso que eu disse que aqui, independente da crença da metempsicose, eles já tinham a crença de que o espírito, né, a alma, ela poderia renascer. Independente da forma como fosse, mas eles sabiam que que o espírito poderia renascer. Tá? O que já era, queira sim, queira não, já era uma evolução. Por quê? Sabia que voltaria. Mesmo que fosse lá no pé de alface, mesmo que fosse numa ovelha, coisa que o valha. Mas eles sabiam que voltava. E isso dentro do processo evolutivo do próprio espírito, tendo esta consciência de que a vida além da morte é um passo, é um avanço. Né?
E ela não se restringia à reencarnação humana, mas abrangia toda a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. E aí é que vem o engano. Tá? Imagina você, né? Se eu não for bonzinho e tiver ainda que evoluir, eu reencarnar no pé de alface. Ora, se alguém comer o alface, como é que faz? É a mesma coisa. Se nós pensarmos na teoria da ressurreição, né, quando se prega, algumas denominações religiosas pregam que nós todos seremos ressurretos na volta de Jesus. E aí eu me pergunto, aquele corpo que foi devorado por um animal, vai voltar a se recompor? É a mesma coisa aqui. Né? Se fosse, no caso, um vegetal, ou até mesmo um animal. Imagina você, o silvícola que está lá e que vive da caça, vai caçar, por exemplo, uma zebra para se alimentar. Se aquela zebra for um espírito, uma alma humana habitando aquele corpo, como é que ela vai reencarnar depois, né? Em uma eventual ressurreição. Tá? Era uma crença amplamente difundida na pré-história e na antiguidade. E ela era encontrada entre os egípcios, os gregos, os próprios romanos também acreditavam, chineses e na Índia. E os romanos, no advento de Jesus, quando Jesus se apresenta a estes povos, que Jesus começa a trazer o linguajar, quando Jesus começa, e era uma das grandes, eu não diria mágoa, mas uma das grandes controvérsias que eles não aceitavam de Jesus, era quando Jesus falava a respeito, né, de que Elias já tinha vindo e nós não tínhamos percebido. Enfim, quando Jesus falava a respeito da continuidade, tá? Falava de uma forma diferente da metempsicose, mas os romanos, por exemplo, não aceitavam a possibilidade da reencarnação, não aceitavam. Chineses um pouco, mas na Índia essa possibilidade da reencarnação era muito mais forte. E entre os budistas tibetanos é possível, embora muito rara. Os budistas descrevem várias formas de reencarnação sob vários contextos diferentes. E aí, meus irmãos, vai muito de cada cultura, vai muito do conhecimento de cada povo. Tá? Da mesma forma como nós tínhamos os índios com a divindade suprema que era Tupã, né? O seu deus, e tinham vários deuses, cada época da história, cada povo tem, de acordo com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento intelectual e até moral, cada um tem a sua forma de ver e vai, se nós observarmos, vai gradativamente, é uma marcha um pouco lenta, se nós pensarmos lá da pré-história, né? Virmos puxando essas eras, a gente vai ver que é uma marcha lenta na conscientização da imortalidade da alma. Mas ela vem se colocando, por isso que Jesus disse que nós não estamos preparados para aprendermos, para entendermos tudo. E se Jesus despejasse abertamente naquela ocasião o termo reencarnação, até porque não haveria palavra de entendimento para esse termo, acho que teriam crucificado ele bem mais rápido do que fizeram. Né? Os esquimós e os outros povos mantêm a mesma convicção até hoje, principalmente os esquimós. Tá? Eles têm uma coisa muito forte ainda na metempsicose. Tá? E ainda nós temos dentro da origem, o dogma é de origem única e exclusivamente indiana, metempsicose, embora tenha um entendimento dos gregos, dos chineses, dos budistas, mas a origem dela é indiana, onde é mais fortalecido. E se nós observarmos hoje, há mais de 1 milhão de deuses na Índia, né? E todos os deuses indianos, se nós observarmos, eles têm uma forma humana, mas com trejeitos ou com membros animais. Por exemplo, uma deusa com uma tromba, por exemplo. É muito comum a gente ver isso.
Então, eles têm muito forte isso, tá? Muito forte. Tanto é que eles idolatram tudo. É diferente dos chineses, porque se os chineses acreditassem na metempsicose, se, por exemplo, os outros povos orientais acreditassem na metempsicose, não comeriam cachorro, por exemplo, né? Porque os chineses comiam de tudo, até há pouco tempo, até 90 dias atrás, 120 dias atrás, eles comiam de tudo. Hoje, na China, está proibido se alimentar de animais silvestres, né? Felizmente, porque eles comiam de tudo, insetos, comiam de tudo. Da Índia, a crença passou ao Egito, ou seja, lá na origem indiana, ela passa o Egito, e aí mais tarde chega Pitágoras, que trouxe para a Grécia. E os discípulos desse filósofo ensinavam que o espírito, quando livre dos laços do corpo, vai ao império dos mortos, esperar no estado intermediário. Quando os discípulos de Pitágoras entendem e ensinavam que o espírito, quando saía do corpo, ou seja, quando seu corpo morria, eles iam para um lugar circunscrito, seria o lugar intermediário. Se nós fizermos uma analogia dentro da visão católica, poderíamos dizer que eles ficariam, então, no purgatório, numa passagem mais ou menos longa, né? E esperando o momento de animar um outro corpo, seja de homem, seja de animal, até que se realize o tempo da sua purificação e de sua volta à fonte da vida. Nós sabemos que o espírito hoje, para nós entendermos e justificarmos a não existência da metempsicose, nós vamos ver a justiça das encarnações hoje, de acordo com a orientação dos espíritos e o que fala Kardec a respeito. Mas os discípulos, né, de Pitágoras traziam essa vertente, traziam essa visão. Ou seja, o espírito, quando desencarnava, de acordo com a sua evolução ou não, ele ficava lá esperando o momento dele voltar. Ora, se nós olharmos, eu não quero adiantar aqui, mas se nós olharmos na visão espírita, a gente vai ver que não tem muito fundamento, ou quase nenhum fundamento. Exceto que ele diz assim que o momento fica no estado, esperar no estado intermediário. O estado intermediário é o estado de perturbação que nós temos. Ou seja, quando o espírito desencarna, vai para a pátria espiritual, tá? E ali fica um determinado tempo esperando a oportunidade de retorno. Só que para animar o corpo de um homem, não de um animal. Tá? Então, desta forma é que eles entendiam. Tá? Como se vê, o dogma da metempsicose está baseado na individualidade e na imortalidade da alma. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Tá? Eles já acreditavam na imortalidade, acreditavam no processo reencarnatório em si, mas e já acreditavam também na individualidade, não acreditavam no panteísmo, ou seja, de que o espírito sai, reencarna e volta para o mesmo núcleo. É como se nós saíssemos, é como se a abelha saísse do seu enxame, viesse até a flor, fizesse o seu trabalho para voltar no enxame e fazer a colmeia toda, tá? O que é diferente, né? O que é diferente. Então, dentro desse dogma da metempsicose, eles já acreditavam nessa individualidade e acreditavam também na imortalidade da alma. Isto é fato. O que é, como eu disse anteriormente, são os passos lentos que a humanidade vai dando no entendimento da imortalidade da alma. Mas é muito lento, ainda com alguns enganos, alguns equívocos, né? Ok até aqui, pessoal? Ok, tudo tranquilo. Ok. Nele se encontra a doutrina dos espíritos sobre a reencarnação. E aí nós começamos a entrar, então, naquilo que nós chamamos de reencarnação. Tá? Lá na Índia, vamos entender agora, na Índia, os hindus, o porquê dessa crença. Na antiguidade, a fêmea bovina, ou seja, a vaca, alimentava os filhos do homem pré-hindu e ajudava no trabalho de arroteamento da terra para o cultivo. Ou seja,
Esses animais, a vaca principalmente, ela auxiliava na preparação da terra para o plantio. Mas também, além desse alimento, no sentido de preparar a terra, tá? Colocavam os animais nos arados, nas máquinas primitivas, embora fossem primitivas, mas nas máquinas de plantar, de remover a terra, eles utilizavam muito os animais. E os hindus tinham, então, na vaca, nessa forma de auxiliar, de movimentar todo esse processo, de auxiliar ao ser humano, aos homens, de alimentar os homens, ajudar o homem a plantar o seu alimento, eles começam, então, a vê-la como um ser, como uma coisa diferenciada. Tá? Ou seja, nas épocas difíceis, de fome, ou coisa que o valha, os animais eram extremamente importantes no auxílio, na manutenção do plantio para a sobrevivência dos povos. Tá? E aí passaram a considerar como sagrada, porque acreditavam que a última encarnação animal seria a vaca, e a vaca era um ser tão evoluído que ela vinha auxiliar o homem na sua subsistência. E que talvez fosse até mais evoluído que o homem, porque ela auxiliava silenciosamente, ela não reclamava, fazia por fazer. Tá? E aí passa a considerar a vaca um pouco diferenciada. E aí estendeu a consideração para todos os outros animais. E passou a considerar o vegetarianismo como obrigatório na sua melhora espiritual. Deixaram de comer a vaca. E aí elas vão fazendo o quê? Deixam de matar a vaca, o boi, para se alimentarem da carne, e começam, então, se eles preservavam o animal para que este animal, como sagrado, não fosse tocado, consequentemente, eles não vão ingerir a carne. E começam a achar que, alimentando-se do vegetarianismo obrigatório, como uma ascensão, como uma melhora espiritual. E queira sim, queira não, eles não estavam tão errados, não no sentido de pensamento que a vaca é sagrada, mas no sentido de que não era necessário matar um ser vivo, né? Que tem sangue nas veias, que sente dor, coisa que o valha. E hoje, se nós observarmos, muitas crianças, muitos espíritos estão reencarnando e que não aceitam a carne. Eles não querem. Isso é uma coisa do espírito, uma coisa da criança. Pode ser que, de repente, tenhamos espíritos daquela época reencarnando agora e que rejeitam o alimento animal. E é o alimento animal não só da vaca, qualquer alimento animal, seja do peixe, seja da ave, seja dos suínos, ou qualquer animal. Então, já entendendo que os animais são nossos irmãos, né? Como diz alguns espíritos amigos. E acreditavam que cada animal abrigava em si uma alma, e que essa poderia ser do próprio homem, por haver levado a vida impura na existência anterior. Ou seja, os impuros, né, estariam, em algum momento, reencarnados numa vaca, num animal, num porco, num rato, num macaco. Por isto que, se nós observarmos, lamentavelmente, na Índia é onde é mais forte essa prática deles viverem no meio dos ratos, no meio dos macacos, no meio das vacas. Eles vivem assim, e é até numa situação extrema, falta de higiene, né? Em que eles se alimentam no meio dos ratos, eles se alimentam no meio dos macacos. E a gente sabe dos processos de doenças que esses animais transmitem, lamentavelmente, mas é uma crença deles. Eles acreditam que, de repente, num rato ali tem um ancestral deles que teve uma existência impura anteriormente e que agora anima a alma de um rato. E aí, essa crença leva-os a preservar. Então, se você for na Índia, você matar um rato, é a mesma coisa que você matar um tatu aqui no Brasil, por exemplo, tendo a consciência de que isso é crime, mas lá é bem pior, né? E para nós, então, não digo derrubarmos, mas entendermos o processo reencarnatório, que o espírito não
vai habitar o corpo de uma vaca, não vai habitar um pé de alface, coisa nesse sentido, nós precisamos entender o objetivo da reencarnação. E temos que passar por aí, tá? Para, não digo desacreditarmos, mas para não coabitar com o mesmo pensamento ao dos hindus. Tá? Lá na pergunta 117, Kardec pergunta aos espíritos se depende deles o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Então, Kardec, imaginemos nós que dentro do princípio da metempsicose, Kardec já tinha conhecimento disso com certeza, porque isso vem desde a pré-história, da Idade Média, esse pensamento. Então, Kardec vai perguntar aos espíritos dessa rapidez, como é que isso se desenvolve. Certamente, eles o alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-lo, e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Ou seja, o espírito ele tem o seu tempo de maturação. Ele vai paulatinamente e de acordo com aquilo que ele vai assimilando. E aqui nós temos espíritos antigos, tá? Nós temos espíritos muito antigos, espíritos talvez que tenham vivido lá na Idade Média com esse pensamento de metempsicose, espíritos que idolatravam as figuras, os animais. Temos espíritos que estão reencarnando. E aí ele vai, de acordo com o seu desejo, né, e a sua submissão à vontade de Deus, de começar a entender isso. E aí, de novo, né, vamos citar Jesus, e dizer assim que nós não tínhamos a capacidade de assimilar, de entendermos a Deus, é qualquer coisa fantástica. Tá? É qualquer coisa fantástica, porque ele já previa isso há 2000 anos, né? Já nos dizia que a gente conhece o mínimo do nosso Criador. E aí, Kardec também pergunta aos invisíveis se os espíritos podem degenerar. Ora, se hoje você é um médico, você é um cientista, mas teve uma vida desregrada, vamos citar aqui André Luiz, vai? Tá? Mesmo médico teve uma vida desregrada, considerado suicida. Aí ele desencarna. Ele vai ficar lá no umbral, que é aquele lugar reservado, circunscrito, que os discípulos de Pitágoras pregavam. Então, André vai para o umbral como ele foi. Ao invés dele se instruir e amanhã depois reencarnar, ele ficou lá esperando, não se instruiu, e vai agora reencarnar numa vaca, por exemplo. Tá? Ele estaria o quê? Degenerando. E a toda inteligência, esse espírito reencarnado num corpo limitado, como é que ele vai exercer o seu conhecimento? Como é que ele vai progredir no corpo material? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. E aí, então, paulatinamente, ele não volta. Tá? Ele, conforme ele vai avançando, ele vai compreendendo e vai se distanciando, e vai entendendo o que o distanciava da perfeição. É como nós hoje. Nós que já temos o conhecimento espírita, nós sabemos de que somos os artífices do nosso futuro. Se nós quisermos prever o nosso futuro, é só a gente olhar para o nosso presente. O que estamos fazendo? Tá? De que forma estamos vivendo? Então, a gente vai entendendo o que ainda nos distancia da perfeição. Quando nós observamos as nossas imperfeições, os nossos erros, o nosso egoísmo, a nossa pequenez, a gente vai entendendo o que nos distancia da perfeição. Ora, nós temos o conhecimento espírita, mas e aqueles irmãos que ainda estão em outros segmentos religiosos, que ainda estão naquela fé cega, vão chegar paulatinamente nessa mesma marcha da humanidade que vem trazendo toda a humanidade, que vem trazendo todos os nossos irmãos desde o primitivismo, que vem trazendo ao entendimento paulatino da essência espiritual, do objetivo espiritual para sair aqui, né, do lodo, vamos assim dizer, dos seres anelares, para chegar
aos seres cristíades. Então, existe um caminho muito grande. Tá? Eu costumo dizer que nessa viagem, nós temos que entender da seguinte forma, nós temos que aproveitar esta viagem e não preocupado com o objetivo de chegar. O objetivo numa viagem, quando nós nos preocupamos demais com o objetivo de chegar numa viagem, a gente esquece de olhar para os lados na estrada. E aí parece que demora muito mais. Então, esse período de transição até chegarmos, pelamelar, até chegarmos aos Cristíades, é uma viagem fantástica. E aí, estas observações, na medida que nós vamos avançando, nós vamos compreendendo o que ainda nos distancia da perfeição. Então, ele não pode degenerar. Concluindo uma prova, fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Muitas vezes nós conversamos com espíritos que dizem assim, eu não quero reencarnar. Ok, você tem um livre-arbítrio, tá? Mas você vai estagnar, vai ficar onde está, no seu grau de entendimento, vai ficar no seu estado, né? na sua cristalização mental, naquele momento, naquela situação. Não vai progredir, mas também não vai para trás. Então, ele não vai retroagir nunca. Então, ele não pode de homem voltar a ser um macaco. Não pode de homem voltar a ser um pé de alface. Isso é muito claro. Isso é muito claro o que nos dizem os espíritos, né? E ainda Kardec vai lá na 132 e pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E tem que ter um objetivo. A partir do momento que nós entendemos que, na medida que nós vamos progredindo, nós vamos tendo consciência da nossa pequenez, das nossas imperfeições, isso tem que ter um objetivo. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição, para uns a expiação, para outros missão. Imaginemos agora, dentro desta resposta, se Deus nos coloca a encarnação ao fim de fazer chegar à perfeição, se reencarnarmos num corpo, vamos usar André Luiz de novo como exemplo. Temos André Luiz com todo o seu conhecimento de medicina, de todas as coisas boas que fez, claro, das besteiras que também fez, tá? Que não é por isso que ele vai voltar a reencarnar num corpo animal. Ou seja, ele já atingiu um determinado estágio. Se ele está num caminho de atingir a perfeição, reencarnar num corpo de animal ou num vegetal seria voltar para trás. E todo aquele conhecimento que ele teve. Porque num vegetal, num animal, ele não vai poder colocar em prática aquilo que aprendeu. Inclusive, tanto nos sentimentos, no entendimento da criação, até colocar em prática o seu conhecimento, como, por exemplo, da medicina, da ciência, né, em que o espírito possa desenvolver. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Essas vicissitudes da existência corporal, como diz o texto, a resposta, nisso é que está a expiação, não quer dizer que você, para atingir essa expiação, você tenha que retroagir, de forma nenhuma. Você pode, essa reencarnação, essa vicissitude da existência corporal, muitas vezes ela vem através de um corpo limitado, né, pelas besteiras que nós fizemos lá atrás. Ela vem através de um corpo limitado. Isso não quer dizer que vai retroagir. Não, de forma nenhuma. Ele vai, com certeza, ele vai entender melhor, tá, de acordo com a dor. E, lamentavelmente, nós temos espíritos, se nós observarmos, espíritos, os nossos irmãozinhos que reencarnam com síndrome de Down, ou com a PCE, que é paralisia cerebral. Tá? São espíritos altamente inteligentes, amorosos. E esta situação, ela visa ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ele ter todo o conhecimento. E esse processo em que ele vai passando, ele vai se desenvolvendo,
Cristo não chegou onde chegou, simplesmente saindo do berço e chegando à angelitude. Teve todo um processo. E também passou pelas dificuldades que nós passamos, pelas provações que nós passamos, talvez tenha tido todos os vícios que nós temos. Ele não chegou à angelitude como da noite para o dia. Quanto tempo levou isso? Tá? Então, o que ele não suportou, e mesmo sendo o que era, colocou-se em martírio para que nós entendêssemos, através do seu sofrimento, através da injúria, da falsidade, da maldade, entendêssemos alguma coisa. Muitos entenderam, outros não, lamentavelmente. Né? Outros não. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Em cada mundo, está falando cada planeta. Não está falando em retroagir, ou seja, como, por exemplo, nós temos os exilados de Capela. Eles saíram de Capela, um mundo muito mais evoluído, e vieram habitar a Terra. Não deixaram de ser espíritos encarnados em corpos humanos. Tá? Eles retroagiram? Não. Eles vieram para cá com todo o conhecimento e com o seu conhecimento desenvolveram outros povos, apesar da degradação que tinham em Capela. Ou seja, toma um corpo humano, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Ou seja, peraí, você vai sair daqui, você vai para lá, você vai ensinar a descoberta da roda, você vai ensinar uma série de coisas. Nós temos, na minha pálida opinião, um dos poucos capelinos que voltaram para a pátria do espírito foi Niemeyer, que as linhas de Niemeyer são linhas que ninguém mais desenhou, tá? Se nós observarmos. Então, é que em cada mundo o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial. É como se nós fôssemos, e aí vem o trabalho do perispírito, em preparar a vestimenta para a sua próxima tarefa. Tá? E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Cada vez mais ele vai se adiantando. Eu tenho quase certeza, por exemplo, de que Chico, quando reencarna no corpo limitado e defeituoso, queira não, ele tinha limitação em suas vistas, ele com certeza estava passando por talvez uma expiação que lhe foi imposta, não sabemos, ou uma prova que ele tenha pedido, mas para nós olharmos para Chico e falar assim, puxa vida, Chico, com toda a seu conhecimento, com toda a sua bondade, com toda a sua capacidade mediúnica, né? Teve todas essas dores. É um exemplo, é uma referência. E aí é que nós nos esforçamos para melhorarmos, para nos adiantarmos. Então, dentro dos objetivos da reencarnação, a divindade, ela vai paulatinamente nos colocando situações, vai nos colocando exemplos para nós entendermos. Tá? E ainda pergunta como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se. Ora, se eu não utilizei, se eu não alcancei a perfeição durante a minha vida corpórea, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Olha o que eles respondem. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, esse processo reencarnatório evolutivo ou estagnado, tá? Ele vai acontecer. É impossível retroagir. Tá? Impossível retroagir. Depurando-se a alma, indubitavelmente, ela vai experimentar o que é a transformação, que é necessária para a vida corporal. E aí é que muitas vezes, eu sempre cito o exemplo dos gêmeos. Né? Você pega 2 gêmeos, são univitelinos, mesma placenta, aqueles que a gente não consegue diferenciar fisicamente, e dê a eles a mesma ração, a mesma comida, o mesmo peso, todos os dias. Alimente-os por 10 anos. Ao final de 10 anos, você os pesa. Eles terão pesos diferentes. Porque cada corpo vai
assimilar o alimento de forma diferente. E assim somos nós. Então, sofrendo na prova de uma nova existência, nós vamos absorver os ensinamentos de uma forma diferente para que a gente depure, tá? Para que a gente se transforma, que a gente se transforme. E aí sim, para que isso aconteça, nós precisamos do corpo. E não vai ser no corpo de um animal, não vai ser no corpo de um vegetal que nós vamos encontrar essas provas. Qual é a prova cabal? Qual é a prova mais difícil de um vegetal? É ser devorado. Um animal hoje, na maioria das vezes, devorado, ter uma existência abandonada ou coisa nesse sentido. Então, não há sentido na metempsicose. Né? E qual é o fim objetivado com essa reencarnação? A expiação, melhoramento progressivo da humanidade. A mesma coisa agora, nesse momento que nós vivemos. Né? Se nós observarmos, nós não vamos sair iguais desse processo. Quem sair igual ou pior desse processo é porque não entendeu nada. Mas a lição que nos foi colocado à frente, extremamente válida, tá? E é uma lição silenciosa. Silenciosa. Aqui em casa, nós tomamos todos os cuidados, todos. A Vande, quando a gente sai para a rua, ela faz a gente entrar aqui em casa, tirar a roupa lá fora, lá na área, já deixar na máquina para lavar. Vamos no mercado, ela passa álcool em todas as sacolas, os alimentos, enfim, asepsia total. Às vezes até deixa a gente, né? Porque, pô, parece psicose, né? Enfim, tomamos todos os cuidados. Eu fui contrair, eu, a Vande e o Heitor, contraímos o Covid no hospital. No local onde deveria ter uma asepsia fantástica. Então, nós três pegamos o Covid, ficamos em isolamento. O meu filho vinha com a minha neta aqui em casa, eu aqui na sala, com a porta fechada, eu abri o portão com o controle remoto, ele entrava, deixava aqui na minha porta o mercado que ele fazia pra gente, e ia embora. Eu não podia abraçar meu filho, não podia abraçar minha neta. Que lição é essa? Essa é a lição silenciosa da situação que nós estamos passando. Tá? Para que a gente possa se melhorar progredindo. Então, quantos de nós não estamos observando, não estamos vendo, não nos tornamos mais fraternos? Há famílias que estão se reforçando e há famílias que estão se desfazendo. Casamentos, lares que estão se desfazendo porque não há integração, não há entendimento. Ela vem nessa situação, ela vem para testar paciência, tolerância, destruir o egoísmo, a vaidade, que o cara tinha lá um sapato de 6 mil reais, mas não podia usar para mostrar para ninguém. Tinha comprado um carro novo, de 300, 400 mil reais, mas não podia passear com o carro. Perceberam? Então, são ensinamentos silenciosos que a criação nos coloca para nós nos limitarmos, porque isso foi um freio para a humanidade. Se nós observarmos, parou o mundo. Tá? Diminuíram, por exemplo, os índices de desmatamento, índice de poluição, a camada de ozônio se recompôs numa velocidade maior do que ela, sabe? Então, essa expiação, e isso é uma expiação que estamos passando, é um melhoramento progressivo para nós. E tem gente que ainda não entendeu. Então, por exemplo, a gente vê pessoas com 90, 100 anos de idade, 80 anos, sendo contaminados e se curam. Vemos pessoas com 30 anos contaminados e que desencarnam. Perceberam? Tá? Nós temos que, dentro do objetivo da reencarnação, entendermos os recados, entendermos o que se apresenta à nossa frente. Sem isto, onde há justiça? Sem esta condição de expiação para melhorarmos, onde está a justiça? Vamos ficar naquela justiça de aceitar a Jesus no último instante da nossa
da nossa vida física. Então, esse aqui, que ajudou, renunciou a vida inteira, auxiliou, e este aqui, que degradou, que tripudiou, vilipendiou a vida inteira, os dois, um do lado do outro, no leito de morte, os dois aceitam a Jesus e os dois são salvos, não há justiça nessa situação. Então, da mesma forma como esta comparação, cada um terá de acordo com o seu merecimento, cada um vai desfrutar daquilo que ele plantou, por isso que eu disse, nós somos artífices do nosso futuro. É a mesma coisa do Lázaro, né, do rico e Lázaro. Então, é para aprendermos. Nesse caso, dentro da teoria da metempsicose, completamente fora, né? Os números das existências é limitado, o espírito se reencarna perpetuamente. Porque se nós formos reencarnar, ora no animal, ora numa planta, ora no... nós vamos estar perpetuamente... Em que momento nós vamos começar a nossa evolução? Em que momento nós vamos ter a oportunidade de, partindo de uma escala, seguir progressivamente? Se na metempsicose diz que a partir do instante que eu chego, de repente eu volto no animal. Eu volto no vegetal, mas numa escala mais baixa. Não tem sentido. E a cada nova existência, o espírito dá um passo na agenda do progresso. Por isso que nós vamos, numa existência, a gente desenvolve o amor. Na outra existência, nós vamos desenvolver o intelecto. Na outra existência, nós podemos desenvolver os nossos dons artísticos e assim sucessivamente. Por isso que o espírito não tem sexo. Então ele vai reencarnando, ora como um homem, um pouco mais duro, um pouco mais insensível, ora como uma mulher, um pouco mais terna, um pouco mais compreensiva, tá? E assim sucessivamente. Então, esse processo, ele vai se estendendo e vai se desenvolvendo de forma que você vai experimentando todas as nuances, que você vai experimentando todas as sensações, que você vai experimentando todos os sentimentos, né? Ora como um, ora como outro, rico, pobre, homem, mulher, negro, branco, amarelo, e assim sucessivamente, para chegarmos com toda esta bagagem aos Crescíades. É como se, e eu tenho uma experiência extremamente interessante, no ano de 1982, eu trabalhava dentro da Editora Abril, num banco dentro da Editora Abril, ali na Marginal Tietê, e certa vez apresentou-se na fila do caixa um rapazinho loirinho, calado, macacão, sujo, e alguém me trouxe a ficha dele, veio vistar para liberar o talão de cheque, e eu vi o sobrenome Tivita. E nisso chega um dos gerentes, senta na minha mesa, quem é Giancarlo Tivita? Aí o Diolindo, que era esse gerente, falou assim, ele trabalha comigo. Ele é neto do Vitor Tivita. É filha do Robert Tivita. Eu não acredito, está na fila. Ele falou assim, o avô dele, que era o seu Vitor, colocou ele aqui dentro. Ele começou limpando o chão. Depois ele veio para as rotatórias. Então ele veio conhecendo todo o processo da empresa, Hoje ele é vice-presidente. Né? Hoje ele é vice-presidente. E assim é o espírito. Então, nessa nossa caminhada, nós vamos todas entendendo todas as sensações, todas as nuances, sofrendo as dores, as perdas, mas também temos um positivo nessa caminhada. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Kardec era terrível, né? Então ele pergunta, e aqui vem diretamente a psicose. Pode um homem, nas suas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Ou seja, eu estou na condição humana. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Ou seja, rico e Lázaro. Né? Eu lia Raul Teixeira, dia destes, uma matéria dele, em que ele estava se dirigindo há um tempo, né? Não um dia desses, já há muito tempo atrás, ele estava se dirigindo a uma conferência e passava por uma rua onde tinha uma mulher num farol mendigando, pedindo, né?
Uma pedindo. E ele olhou, o nome da rua era um nome de mulher naquela avenida. E aí, imediatamente, ele ficou a pensar, e seu amigo espiritual disse a ele, o nome que está na placa era o nome dela. Era ela, uma pessoa de destaque, que com muitos desregramento, reencarna numa condição difícil e vem esmolar em um local, em um ambiente que tinha o seu nome de reencarnação passada. Então, com relação à posição social, você pode reencarnar sim, como espírito não. Ou seja, um espírito que estava ali vivendo uma situação para descobrir, como, por exemplo, não esbanjar, não ser sovina, não humilhar as pessoas. E ali ela se humilhava nesse pedido de esmola. Um ambiente tinha o seu nome de destaque social em uma outra encarnação. Ele não quis dizer qual era, né? Senão a gente ia ficar muito curioso. É possível que nova reencarnação a alma de um anime o corpo de um acelerado? Ou seja, de um daqueles terríveis, né? Não, visto que não pode degenerar. Um acelerado é um ser degenerado. Então, ele não vai degenerar. É a mesma coisa. Tá? Você vem num processo evolutivo, o espírito vem num processo evolutivo, crescendo, aprendendo, nessa escala, de repente você vai reencarnar lá como um silvícola ignorante? Não. Dificilmente isso vai acontecer, a não ser que você peça para que no meio dos silvícolas você leve a eles a luz e o esclarecimento, portanto você será diferenciado. Você não terá o mesmo pensamento, você não terá o mesmo entendimento que os seus iguais terão dentro daquela tribo. Tá? Então, da mesma forma que Jesus veio no corpo humano, desceu as suas vibrações para poder nos trazer algum ensinamento. E o que diz a doutrina espírita neste sentido? Ok até aqui, pessoal? Rafa? Sim, tudo certo, estamos acompanhando. Tá? Eu não sei se de repente eu caí, vocês estão muito quietos aí, ninguém pergunta nada. Não, eu tô lendo alguns comentários, mas é pessoal concordando mesmo, né, com o tema, né? Perfeito. Então vamos lá. O que diz, geralmente quando a gente tem as aulas presenciais, né, elas se esticam um pouco mais, porque a gente troca ideias, as pessoas argumentam, dão exemplos ou contam histórias. E aqui eu me sinto muito sozinho, rapaz, olhando para essa câmera aqui, pessoal. De repente aí vocês fazem uma pergunta aí, dão um espirro pelo menos, para eu não me sentir tão só, embora tenha os amigos que nos assistem aqui. Então, eu vou fazer uma, porque eu estava sem internet esses dias todos, consegui hoje conectar, Quem é que e está eu falando? nem estou sabendo que tema que é a Simone Vicente. Oi, Simone, nós estamos falando de metempsicose. Ah, e o que é mentepsicose? Aquilo que os indianos, os hindus, acreditam que uma pessoa pode reencarnar numa vaca. Ah, tá, tá, Tá? Então, nós estamos tá. estudando a impossibilidade desse processo através da Sim, justiça das reencarnações. sim, eu agradeço pela explicação. Estou aqui, então, na sala, viu? Não, legal. Hoje Depois, eu consegui. eu não sei se você deve ter entrado atrasada, mas depois, quando o Rafael disponibilizar a gravação, você pega o início, que aí vai dar para a gente, para você entender direitinho. Sim, eu vejo no YouTube, eu tenho visto no YouTube. Obrigada. Perfeito. Seja bem-vindo. O Obrigada. espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto deste último. Né? Onde este último para. Ou seja, nós, queira sim, queira não, Kardec, quando organizava a doutrina, ele disse que entre a ciência, entre a religião e a ciência, que nós ficássemos com a ciência. Porque essa marcha ao lado do materialismo é extremamente interessante. Senão, nós não conseguiríamos entender uma série de situações. E se nós pararmos só um pouquinho para fazermos uma analogia. Hoje, qual é o maior vício da humanidade? Qual é o maior vício hoje?
tá? Dentro do materialismo. É a tecnologia. Uma tecnologia mal utilizada, mas que nos serve como ensinamento se soubermos, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos uma tecnologia que nos leva a passear pelo espaço através do Hubble, através de outros equipamentos que estão viajando nas galáxias e nos enviando informações, nos levou a Marte, nos trazendo fotos de Marte, e nós vemos as constelações, as imagens fantásticas do universo. Isso é tecnologia, isso é materialismo, tá? No campo da matéria, tangível, palpável, tá? Pode-se medir, e que admite tudo que o segundo admite. A doutrina espírita admite, né, nessa marcha do materialismo, tudo que ela está nos trazendo. Ela está trazendo exatamente, por exemplo, quando esse Hubble viaja pela galáxia, quando nós temos a estação espacial orbitando em torno da Terra, nos trazendo imagens fantásticas, viajando a 24 mil quilômetros por hora. Tudo isso Jesus já havia dito para nós lá atrás. Esse olhos de ver, tá? Esse olhos de ver é o entendimento do há muitas moradas na casa do meu pai. Esse é nós pararmos um pouquinho, abaixarmos um pouco a temperatura do nosso, né, do nosso dia a dia, para a gente olhar para cima e imaginar que nós não somos o centro do universo. Isso é materialismo. Tá? Se a tecnologia nos coloca, levantarmos o celular aqui, eu posso interagir com o outro lado da Terra, que é o Japão, através de uma videochamada. Isso é tecnologia, isso é materialismo. Só que essa mesma tecnologia, e aí é que está a ferramenta, tá? Essa mesma ferramenta que nos leva a viajar, a termos viagens fantásticas, é a mesma ferramenta que está nos afastando uns dos outros. Intelectualmente, nós estamos nos desenvolvendo muito. Eu pego uma criança de 3, 4 anos hoje, ela domina o celular. Tá? Mas os valores morais desta criança, e aí é que está sendo a nossa negligência. Aí que a doutrina espírita diz, né? E nós avança para além do ponto onde este último para. Nós estamos parando, sabe aonde? Na preocupação da educação do espírito. Intelectualmente, nós queremos prepará-los para o mercado de trabalho, para vencer as concorrências, mas estamos esquecendo de educar o espírito no relicário, no sentimento de religião. Quando eu falo de religião, meus irmãos, não estou falando de doutrina espírita, não. Tá? Eu estou falando no processo de entendimento da criação maior. E isso nós estamos, lamentavelmente, negligenciando. Tá? Porque nunca se viu tanta tecnologia, mas também nunca se viu tanta dor, tanto desespero, tanto egoísmo, tanta indiferença. Basta olharmos para a pandemia. Tá? Vicente? Oi. Você me permite fazer, eu acho fantástico. Quem está falando? Henrique? Se identifique, porque eu não vejo vocês aqui, tá? Ah, tá, desculpa, eu pensei que você via. É o Henrique. É só fazer um adendo nessa sua fala e nesse slide, porque eu acho fantástico o acompanhamento da evolução da humanidade e da nossa evolução. Sim. Jesus, Kardec, e principalmente quando a gente pega os livros, os estudos de André Luiz, ele nos coloca matérias e estudos fantásticos, né, dessa marcha lado a lado do espiritismo e materialismo, apesar de muito científico e muitas vezes meio confuso para estudar, mas é fantástico como é que ele coloca para a gente essa evolução, que foi a vivência dele também, né, da evolução dele. Sim. É muito bacana, é até uma sugestão para os colegas para começar desde o nosso lar, né? Princípio Kardec, né? A base do Pentateuco, e depois fazer o estudo que
como a gente compreende melhor essa marcha lado a lado, porque a gente vê que todo o lado espírito, ele é matéria, e aí a gente começar a entender e a evoluir, dominar isso. É muito bacana. André Luiz tem dois livros que eu acho fantásticos, Missionários da Luz, né, e Os Mensageiros. Né? Isso. Dois livros fantásticos que eu aconselho a todos lerem. Nos traz, né, nos Mensageiros da Luz, ele faz uma dissertação, né, desde o princípio. Tá? Então, é o que nos diz a doutrina espírita. E nesse ponto, por isso que a doutrina espírita é fantástica, meus irmãos. Eu não estou aqui, sabe, eu sempre digo que a doutrina espírita não é de convencimento, é de conscientização. Doutrina espírita não é... Renúncia também, né? Renúncia também. Renúncia é um curioso. Sim, com certeza. A doutrina espírita, ela é de moldagem, né? É dessa moldagem que nós necessitamos, no sentido de se conscientizar de que nós somos, apesar de estarmos num corpo físico, num corpo material, estarmos no campo da matéria, nós somos seres espirituais. Né? Isso a gente não entende. Né? Tanto é que, ó, o espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo do mesmo ponto. Chegando a certa distância, diz um, não posso ir mais longe. Olha só, o outro prossegue e descobre um novo mundo. Qual é o que não pode ir mais longe? O materialismo. O outro prossegue e descobre um novo mundo. São os espíritos. Por isso que o materialismo e o espiritismo indo descobrindo, nos esclarecendo e nos confortando. Está lá na Gênesis, lá no capítulo 10. Chega um instante que o materialismo é estagnado. Porque, eu vou dar um exemplo, você trabalha tanto, eu preciso comprar uma casa, ou um carro, ou um sapato, ou um relógio. Aí você vai se mata aquela coisa toda, eu comprei. Bom, e agora? O que eu faço com isso? Enquanto que no conhecimento, no desenvolvimento do espírito, quanto mais você vai aprendendo, descobrindo, progredindo, mais você sente. Eu vejo isso muito, meus irmãos, no plano da mediunidade, né? Uma coisa foi quando eu comecei há 19 anos dirigindo o grupo mediúnico, eu tinha uma visão que eu digo de enxergar os espíritos, falar com os espíritos, ter a sensação. E na medida em que a gente vai estudando, que a gente vai se dedicando, que a gente vai trabalhando, isto vai se ampliando. Isso não tem preço. Se eu tivesse comprado um carro zero, há 19 anos, e comprasse um carro zero hoje, seria um carro zero somente. Vai ter um opcional aqui, o outro, mas é um carro zero. Enquanto que as viagens que a gente faz, eu digo que vocês vão chegar lá, com certeza, estudando, talvez nem todos, mas para descobrir a mediunidade, para vivenciar, para viver, para exercitar a mediunidade, vocês vão entender o que eu falo. É fantástico, sabe? Os lugares para onde você é levado, para onde você ajuda. E isso, eu não estou trazendo essas informações aqui para me fazer melhor, não, de forma nenhuma. Eu sou só a ferramenta, eu sou um privilegiado para mim, sabe, de ver, de ouvir os espíritos. Sou eu privilegiado. Então, isso exige da gente um afinco maior dentro do espiritualismo, e não dentro do materialismo. E aí é que diz, o outro prossegue e descobre um novo mundo, ou seja, a doutrina espírita. O espiritismo, né, as coisas do espírito. Ainda nos diz, a alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. Começamos simples e ignorantes. Né? O animal está apenas em estado embrionário. O homem adquire o conhecimento e não pode mais retrogradar. O nosso querido, me fugiu agora, ele disse assim, que a alma, o espírito, nasce no vegetal, nasce no mineral, adormece no vegetal e desperta no nominal. Né? E é verdade. Então você nasceu lá,
adormeceu aqui e vai despertar. Eu não poderia, já desperto, voltar aqui, né? Voltar um tempo atrás. Ou seja, a gente não pode retroagir jamais. Porém, em todos os graus, ele prepara e conforma o seu invólucro. Paulatinamente, hoje nós estamos nesse corpo denso, que necessitamos ainda da carne, precisamos da tangibilidade. A partir do momento que nós formos para um outro mundo, mais, o nosso corpo será etéreo. Então, não tem. Né? Uma pergunta? Oi? Uma pergunta? Sim. Quem pergunta? Onde eu estava, Simone, Tá. sabe onde eu estava? E é um grupo espírita. E Sim. eu fiz uma pergunta, porque no livro dos Espíritos, o Kardec dizia que um cachorro era um cachorro e ia sempre ser um cachorro. E eu tinha lido em outros livros que o cachorro evolui, que a pedra evolui, que a planta evolui, que a gente vem de tudo isso. Aí, nesse grupo espírita que ia até lá, eles disseram para mim que o livro dos Espíritos não dizia toda a verdade, e que toda a verdade viria depois, e que um cachorro um dia vai vir a ser um espírito como nós. Eu estou falando isso porque você, quando começamos a aula, você falou para mim que alguém reencarna numa vaca. Eu sei que ninguém reencarna numa vaca, mas uma vaca pode vir a ser um espírito humano, não é? Nós estamos falando do espírito já humano retroceder a uma vaca, e não ao contrário. Tá? Existem animais nas colônias espirituais? Segundo André Luiz, sim. Então, quando eles disseram que o livro dos Espíritos não trouxe toda a informação, eles estão certos. Nós ainda não temos todo o entendimento para poder assimilar o ensinamento dos Espíritos. Não temos. Tá? Kardec trouxe a base. Então, lá adiante, por exemplo, nós temos uma aula que acho que vai ser a Vânia que vai fazer para mim, que é os animais têm alma, né? Os animais têm alma, nós vamos... Sim, sobre isso que eu falei com ela, que eu não conseguia entender que o meu cachorro não tem alma, porque o meu cachorro, ele entende o que eu falo. Mas ele tem um instinto, e no repetitivo, e não vamos entrar aqui, senão a gente vai estourar, mas nós vamos ver, Simone, lá quando a gente for falar a respeito se os animais têm alma ou não. Sim. Aí nós vamos entrar profundamente nesse tema. Mas a escala de baixo para cima, é natural. Quando eu falo de escala de baixo para cima é natural, passa desde o ser anelar, tá, até o arcanjo. Então nós passamos pela fase mineral, vegetal, animal, para chegar ao ápice. O que nós estamos falando hoje é que eu não posso chegar numa fase hominal e voltar na fase animal. Sim, desculpe. É isso que nós estamos discutindo hoje. Perfeito? Que é a metempsicose, que é a teoria que os hindus apregoam. Tá certo? Mas nós vamos falar sobre isso, não perca essa aula. Se não me engano, vai ser no mês de outubro. Sim, não vou perder. Tá bom? A situação que... Respondeu ou não? Respondeu. Porque assim... Só vou responder totalmente nessa aula. Senão eu vou acompanhar. Tá eu estava com problema na minha internet, agora não estou mais. Ok. A situação que ocupa na escala dos seres está em relação direta com o seu estado de adiantamento. A situação que ocupa na escala dos seres está em relação direta com o seu estado de adiantamento. Responde parcialmente o que você perguntou agora há pouco, Simone. Tá? E por aí vai. Não se deve acusar Deus por ter criado formas horrendas e desproporcionadas. Os seres não podem ter outras aparências que não sejam as resultantes das suas tendências e dos hábitos contraídos. E aqui nos fala principalmente, né? Nos fala principalmente dos corpos limitados que muitos espíritos ocupam ou habitam em certos processos encarnatórios, sejam eles
de expiações, muito mais de expiações do que necessariamente de provas. Acontece que almas atingindo o estado humano, olha lá, almas atingindo o estado humano, escolhem corpos débeis e sofredores para adquirirem as qualidades que devem favorecer a sua elevação. Porém, na natureza inferior, nenhuma escolha poderia praticar o ser, e o ser recai forçosamente sobre o império das atrações que em si desenvolveu. Leon Denis. Sim, então ele pode retroceder, porque existe um livro do André Luiz, exatamente esse que eu citei, que ele coloca, ele fala dos, eu não lembro exatamente o nome, mas são bolhas. O espírito se transforma em bolhas. E essas bolhas... É outra situação. Não é isso que nós estamos falando hoje. Mas isso não é retroceder? É uma outra situação dos espíritos dos ovoides, é uma outra situação. Exatamente. São processos psíquicos, tá? É diferente do que nós estamos falando aqui. Aqui nós estamos falando de evolução, lá nós estamos falando de processos psíquicos. Uma outra situação. Correto? Sim. Tá bom? Ainda o que diz a doutrina dos espíritos. Lei geral e absoluta, dela não poderia aberrar a alma humana constituir uma exceção. Esquece retroagir, esquece um ser humano desencarnar, uma alma humana desencarnar, tá? E voltar no cachorro, por exemplo. Apesar que os animais, né, hoje estão assim numa percepção fantástica, em atitudes repetitivas, em ações repetitivas fantásticas. Isso é muito mais adestramento e também percepção, porque os animais, eles observam os nossos sentimentos, eles sentem o que nós sentimos. Eles conseguem, não digo sentir o que nós sentimos, mas eles conseguem perceber o nosso estado. Isso é muito interessante. Esta alma, vemos-la, passa na Terra pelas mais diversas fases, desde as mínimas e incipientes concepções dos silvícolas até as esplêndidas orações do gênio das nações civilizadas. Está lá com Gabriel Delane, no livro A Evolução Anímica. Tá? Ô, Vicente. Oi. É o Henrique novamente. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho para não atrasar. Sim, claro. Apesar dessa indagação da Simone, e eu me recordo alguns anos atrás, quando eu fui no Visão Espírita, nas primeiras vezes, que eu te dei muito trabalho lá, que indagava, e eu vejo na pergunta dela as minhas perguntas do passado. E quando eu coloquei Kardec, André Luiz, de uma forma sequencial, é justamente por isso, porque talvez nós que já lemos um pouco, não sei se mais ou menos do que outros que estão hoje no curso, a importância de seguir uma sequência para a gente entender essa aqui. Hoje a gente sabe que a alma não retroage, ela não vai regredir. E aí, Simone e todos os colegas que estão, é legal fazer essa leitura do Pentateuco e seguindo passo a passo, a gente vai compreender melhor isso do que quando a leitura é esporádica. Então, se vocês conseguirem ler numa sequência, André Luiz, o Chico e todos, e pegar a base, começar o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai ter uma compreensão melhor. Só uma sugestão, tá, Vicente? Eu diria que se você não ler o Livro dos Espíritos, primeiro o Livro dos Espíritos, e depois o Livro dos Médiuns, tá? Na sequência, Espíritos e Médiuns, você dificilmente vai conseguir entender Gabriel Delane, Leon Denis, André Luiz, tá? Algumas coisas de Emmanuel. Então, se não começar, né? Vamos falar aqui tem um nome para isso, começar pelo começo, e o começo é o Pentateuco. Se nós não lermos aqui, dificilmente, se você não leu o Livro dos Espíritos, as indagações de Kardec, se você não leu o Céu e o Inferno, por exemplo, que traz a manifestação dos espíritos na lei em morte, vamos assim dizer, tá? Tem espírito que o corpo dele está sendo velado, ele está respondendo as perguntas das reuniões espíritas, ainda com o corpo sendo velado, para que a gente possa entender todos os outros escritos, tá? Como Kardec
traz a base, tá? Vamos dizer assim, ele traz a coisa bem bruta. E olha que essa brutalidade, no sentido genérico da palavra, explica muito. E aí vem André trazendo uma série de condições e situações, condições do espírito, as sensações do espírito. Aí vem Delane, aí vem Leon Denis, aí vem Caibar, trazendo outras, Terezinha Oliveira e muitos outros, nos trazendo explicações mais profundas. Eles leram, entenderam, e aí eles vão trazer a essência para que trazer o filtro daquilo que Kardec disse. Isso é fantástico, tá? Mas é bem observado, viu, Henrique? Se não ler as obras básicas, dificilmente você vai entender esses escritores e esses espíritos, com certeza. Né? Ainda, o que nos diz a doutrina espírita? Deverá nosso exame retrospectivo deter-se aí? Devemos crer que essa alma que manobra no homem primitivo, um organismo tão complicado, tenha podido, de súbito, adquirir propriedades tão variadas e tão bem adaptadas às necessidades do indivíduo? É para pensar. Deverá a nossa indução limitar-se aos seres que têm exatamente os nossos mesmos caracteres anatômicos? Deverá a nossa indução limitar-se aos seres que têm exatamente os nossos mesmos caracteres anatômicos? Aqui eu faço uma observação. Eu, Vicente, eu acredito, nunca vi, mas acredito nos discos voadores. Acredito nas visitas. Acredito. Exatamente por aqui, tá? Eis o que não cremos, pois as transições insensíveis que nos levamos, fisicamente do homem à matéria, nós as encontramos no domínio intelectual, com as mesmas degradações sucessivas, tal como o precedente demonstramos. É, pois, no alvor da vida inteligente que precisamos fixar-nos para encontrar, se não a origem da alma, ao menos o ponto de partida aparente da sua evolução através da matéria. Todo o processo evolutivo está lá, Gabriel Delano, que eu citei agora há pouco. Tá? E aí, se você não pegar o Livro dos Espíritos, interpretar as perguntas que nós vimos aqui, ver e ler simplesmente Gabriel Delano, você não vai entender nada. Tá? Por isso, é extremamente interessante esse momento que nós estamos. A gente vai aprendendo junto, com certeza. Tá? E na coerência espírita, lá na pergunta 611, aí é coerência. Aqui, nós falamos o que diz a doutrina. Aqui nós estamos falando da coerência. Olha como é coerente. E por isso que a doutrina espírita, né, é uma doutrina de conscientização. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mente em psicose. Kardec pergunta isso aqui lá na 611. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas e seus frutos no germe, informe que se contém na semente de onde caíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o seu grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo. Saiu lá do ser anelar, saiu do vegetal, já passou saiu do mineral, passou pelo vegetal e vem a ser, tá? O período de entrar no período de humanidade não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Respondeu, acho que a pergunta que a Simone fez lá com relação à evolução. No homem somente existe de animal o corpo, paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Fantástico, né? Kardec é fantástico. Na 612, ele ainda pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Ou dizendo, pode voltar atrás? Como diz os hindus, como diz os gregos, enfim, os chineses ou os budistas? Isso seria retrogradar. O espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Você não volta ao estado primitivo de ignorância. Você não volta de um espírito já consciente, evoluído,
a um animal. Isso não existe. Na 613, por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem, ou seja, das nossas lembranças? Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou, progrediu. Que beleza, né? Que beleza. Nossa, estourei 2 minutos já, rapaz. Finalizando, a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior. Por ela se entendesse a progressão. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa. Então você não sai lá, da vaca já encarna como homem. Não. Tem todo um processo em que esse espírito vai até entrar, né, no estado de humanidade. Ele sai lá do cachorro para entrar no estado de humanidade. Ele não vai voltar mais. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie. E aí, quando ele fala que nasce no mineral, adormece no vegetal e desperta no homem, é na progressão do homem na sua própria espécie, ou seja, evoluindo como homem sempre. Tá? Por outro lado, a doutrina espírita opõe-se à doutrina da metempsicose, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia da retrogradação evolutiva, o que entra em desacordo com um dos principais pontos da doutrina, que diz que o espírito apenas progride, nunca retrocede ou involui. Que fantástico, né? E aqui, os livros que nós consultamos para fazer esse material hoje, perfeito? 6h34. E o nosso próximo tema. Você vai gostar dessa, Henrique? O que é umbral? Ele existe? Uau! Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Agora, nós podemos parar a apresentação, tá? E se eventualmente houver alguma pergunta, nós estamos à disposição.